E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos um pequeno dossiê para comentarmos sobre vários temas aleatórios, mas que possuem o mesmo enredo: o teu passado te condena. Vamos falar do caso do petista que era contra a transposição do São Francisco, ou pelo menos achava que seria inviável e agora quer tomar para si a obra. Vamos também falar do caso da petista que não é petista, mas que vota no Lula. Eu tô falando do caso da Anitta. Vamos falar também do cineasta que apareceu ontem, né? E quando a gente olha pro passado dele e quem ele é, o que ele defende, tudo faz sentido. Eu tô falando do vídeo que circulou nas redes sociais de vários ataques contra Bolsonaro. Também vamos falar da imprensa. Ficou aí no dia de ontem falando várias matérias sem pé nem cabeça, falando Bolsonaro não tem nenhum tipo de apoio, quando ontem, né, Bolsonaro foi no Rio Grande do Norte, foi no Ceará, lotou as ruas, né, movimentações gigantescas. Quero falar sobre isso, ainda quero falar um pouco mais aí sobre algumas coisas que a imprensa foi soltando. Muita coisa pra gente falar também de eleição e, assim, inclusive o uso de verba pública, fundo partidário, para viagens, para eventos da Internacional Socialista, jatinho do Lula. O Disseu também aí falando em condena, o José Disseu quer que os militares sejam condenados. Pelo quê? Vamos comentar sobre isso. E Boro aí também, né, parece que não teve um fim muito bom, porque agora até o MBL não quer mais subir no palanque do Marreco. E também tem algumas coisas pra comentar da Globo, que não teve de comentar no vídeo ontem, que envolve aí a nova agenda ESG, né, dessa grande emissora de TV, enfim, tem muita coisa. E também, né, o passado te condena, vamos ter que falar sobre isso no âmbito do mercado financeiro, empresariado brasileiro e até as questões que envolvem a bandeira. Sabe o negócio lá que teve a juíza que proibiu a bandeira? Então, tem uma história aí muito interessante que envolve o senhor Fernando Haddad e o Marco Antônio Villa. Enfim, muita coisa para eu te comentar no vídeo de hoje e vamos começar aqui com essa pérola que o Lula, né, vai à transposição do Rio São Francisco para rebater Bolsonaro. Ex-presidente visitará a transposição no início de agosto para tentar contrapor discurso de Bolsonaro sobre a paternidade da obra. O Lula quer falar que é dele, que foi ele que fez. O Arthur fala o seguinte: Lula é um mentiroso, sempre manteve o Nordeste dependente de suas políticas para garantir o voto. Bolsonaro levou água e liberdade ao Nordeste. Nunca ninguém mentiu tanto no Brasil quanto Lula. E, gente, além da transposição do Rio São Francisco, vocês sabem o que é que o Lula pensava sobre poços artesianos para levar água, né, para as pessoas, enquanto a questão da transposição não finalizava? Vocês sabem a opinião do Lula sobre isso? Pois o teu passado te condena. Em 2002, durante debate na Rede Globo, Lula nos presenteou, né, com tamanho conhecimento sobre esses fatos, sobre o Nordeste. O áudio, obviamente, não tá dos melhores, né? A gravação aqui de fita cassete, mas a gente consegue achar as coisas. Eu vou estar mandando para vocês o vídeo lá no Telegram, vocês podem ouvir com uma qualidade melhor, mas vamos ouvir junto, né, essas sábias palavras do Lula. Ora, o problema da seca no Nordeste se deve ao fato de que a elite brasileira costumeiramente diz o seguinte: é preciso combater a seca. Eu nunca vi o presidente do Canadá dizer vou combater a neve. Ele me estabelece uma política de convivência com a seca. Ele me estabelece uma política de convivência com a seca. Ele me estabelece uma política de convivência com a seca. E fazem políticas públicas capazes de fazer com que a seca não seja a única razão do sofrimento do povo. Que a seca não seja a única causa do sofrimento do povo. O povo não pode sofrer só pela seca. Tem que sofrer pela seca, pela fome. Eu acho que o Lula ele precisa, né, melhorar um pouquinho as suas ideias. Mas você vê, né? Não, eu nunca vi o Canadá querendo combater a neve. Você tem que criar políticas para conviver com a seca. Mas ele é o pai da transposição, viu? Confia, mas vamos continuar. Que a seca é o fenômeno da natureza. A fome causada por ela é irresponsabilidade pelos governantes brasileiros que ao longo desse século não cuidaram disso com carinho. Candidato Lula, o senhor, afinal, é a favor da transposição das águas do São Francisco ou é contrário? Veja, primeiro é irresponsabilidade colocar isso como uma coisa definitiva hoje, se você não levar em conta a necessidade de recuperar a cabeceira do Rio São Francisco.
Porque a irresponsabilidade desmatou praticamente todo o cerrado, matou muitos afluentes. E quando você sobrevoa de avião hoje o Rio São Francisco, você vê grande parte dele assoreado. Né? Eu acho que é preciso você, quem sabe, se você unificar os cientistas brasileiros, a universidade, os geólogos e geógrafos, é capaz que um dia você consiga juntar com a bacia do Tocantins e trazer água para que a gente possa fazer. Um dia, quem sabe, né? Agora, cuidado, garotinho, com o negócio da posta artesiana, porque não tem tanta água assim como se fala. Agora, cuidado, garotinho, com o negócio da posta artesiana, porque não tem tanta água assim como se fala. Cuidado, viu, garotinho? Não tem tanta água como se fala. Questão de poços artesianos. Mas você vê, no Lula falando assim, um dia, quem sabe, unificar todos os cientistas, e a gente pode até pensar numa transposição. Mas ele jura de pé junto que ele é o pai da obra. Ele é o pai da obra. Ai, e atualizar, né? Vamos atualizar o Lula de 2002, que achava que não tinha tanta água assim para termos poços artesianos. Fui no Twitter, fiz uma coisa assim bem simples. Coloquei from, né, de Jair Bolsonaro, @ de Bolsonaro, só para filtrar as postagens que Bolsonaro já fez e coloquei uma palavra, poços. 23 de junho do mês passado, assim, menos de um mês atrás. Rio Grande do Norte, até o momento já foram construídos 572 poços artesianos apenas nos últimos seis meses. Em 2022 serão construídos 1.873 poços e 197 dessalinizadores, beneficiando 2.070 comunidades. Mas segundo Lula, não tem tanta água assim não, viu? Aqui é só no Rio Grande do Norte. Em 28 de maio de 2021, eu achei essa postagem. Mais de 50 mil nordestinos serão alcançados com a implantação de 2.194 novas cisternas. Com mais uma liberação de recursos do governo federal, 790 poços serão perfurados, chegando a 191 municípios. A iniciativa faz parte da estratégia de emancipação dos carros-pipa. Aqui não há política pública para conviver com a seca, aqui é para emancipar. E também achei essa postagem aqui, 23 de maio deste ano, Pernambuco, Piauí, mais 51 poços tubulares movidos à energia solar foram entregues nos estados. A ação assegura o acesso à água para pequenos agricultores sem o ônus da conta de energia. Então assim, a água ainda não acabou, né? Como o Lula falou, não tem tanta água assim, mas tem um pouquinho, né? Ai, esse é o Lula. Não mudou nada. Continua, né? O mesmo de sempre. O vídeo completo tá lá. Isso aí foi no debate da Rede Globo, né? Do primeiro turno, com os 4 principais candidatos. Ai, o que falar do Lula, né? No Canadá ninguém combate a neve. Esse é um jeito de você conviver com ela. Inacreditável. Mas vamos continuar. No dia de ontem, tivemos aí um vídeo que circulou nas redes sociais, algumas imagens que eu acho que incomodaram qualquer pessoa, né? Com o mínimo de coração, o mínimo de bom senso, que aí é uma espécie de atentado contra o presidente da República, mas é tudo ficção, né? A grande falta de problema é porque Bolsonaro. Porque se fosse até o seu Zé da padaria, aí ia ser o caos. Imagine se fosse o presidente da Câmara, do Senado, ou quiçá, né, de outro poder aí da República, que esse a gente não faz nem questão de citar. O Mário Frias fala o seguinte: um vídeo foi feito encenando a morte do presidente Bolsonaro em um acidente de moto. Há rumores que o vídeo foi feito no Projac, mas não foi no Projac, né? Lá não foi, mas tem algumas coisas interessantes aí sobre a Globo e este caso. Mas antes disso, vamos mostrar a imprensa imparcial brasileira. O Estadão fala o seguinte: bolsonaristas compartilharam imagens de uma gravação em que um ator parecido com Bolsonaro está com manchas de sangue. Para não falar que é Bolsonaro, né? E para não falar que é um atentado. Não, tá com as manchas. Vocês estão falando muita coisa. Gente, uma das fotos tem literalmente uma flecha, né, transpassando o pescoço. Mas tudo bem. É do bem, o Estadão bate... Eu ia falar que uma jornalista tinha ficado feliz, mas vai ficar quieto. Que lixo de matéria. Ator parecido com Bolsonaro. Todo esse malabarismo para minimizar a gravidade da gravação, aliás, acobertar o crime de ódio. Eles realmente subestimam a nossa inteligência. E aí,
Temos aqui a Folha de São Paulo para responder o Estadão, que está tentando criar uma cortina de fumaça e descaracterizar o que realmente aconteceu. Logo na manchete, tá aqui, ó. Ministro da Justiça pede que Polícia Federal investigue filme que simula ataque a presidente. É um ataque ao presidente, é uma simulação. Até a Folha de São Paulo está comentando sobre isso. Produção do filme de Rui Guerra diz que a divulgação de uma cena retirada do contexto foi legal. A esquerda já está com raiva porque foi divulgado, não poderia ter sido divulgado. Sobre o conteúdo, estão nem aí. Fora de contexto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue uma produção cinematográfica em que um personagem semelhante ao presidente Jair Bolsonaro participa de uma motociata e sofre um ataque. Segundo o site da Ancine, o filme A Fúria foi selecionado em um edital para receber financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, que é um fundo público de fomento. A verba destinada é de 2 milhões. Isso daqui não foi durante a gestão de Bolsonaro, foi em 2018. O elenco conta com Lima Duarte, que é um global, né? Paulo César Pereio, não conheço, Daniel Filho global ou ex-global, e a Maria Gladys, entre outros, eu também não sei quem são, né? Mas o Lima e o Daniel Filho, não restam dúvidas. Você vai lá no site da Ancine, a Flávia Ferronato foi lá, tá lá, ó. Filme, A Fúria, produção, a série Produção Artística e Cultural de São Paulo, valor investido pelo Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, 2 milhões. Sinopse, A Fúria é a última parte de uma trilogia composta por Ursos Fuzis, A Queda, blá blá blá, Mário, protagonista. Aquela lá dentro sempre, né? Enfim, filme aí da turma da esquerda. Quando você vai dar uma olhada lá no site da Ancine, dar um bizu. Além dos 2 milhões, que eu acho que seriam esse daqui, outras fontes do Fundo Setorial do Audiovisual, tem aqui, segundo aqui, artigo 3, Lei 8685/93, 766 mil, valores aprovados, 400 mil, lei estadual. E o filme tem um total, né, de produção de R$ 3.333.330. Acho que é um dinheiro que poderia ser melhor empregado, né, em algum outro tipo de produção, mas é gosto, né? Gosto, e a turma da esquerda adora esse tipo de coisa. Só que olha só que interessante. O pessoal começou a se questionar se teria algum dedo da Globo. Então, né? Não tem ou não tem? Não sei. A Globo News, né? Desculpa, o G1 trouxe aqui essa matéria falando o seguinte: Globo desmente ser responsável por produção ficcional que simula atentado ao presidente da República. Tá bom. Por meio de nota, a emissora nega ser a responsável pela produção. Mas, porém, entretanto, todavia, o Canal Brasil, que faz parte aí, né, do Grupo Globo, tem uma participação de 3,6%, mas apenas só 3%, né, nos direitos patrimoniais desse filme. Mas jamais foi informado dessas cenas. E como é de praxe, em casos de cineastas consagrados, eu nunca tinha ouvido falar desse Rui Guerra antes, mas tudo bem, não supervisiona a produção. Embora tenha participações acionárias no Canal Brasil, a Globo não interfere na gestão e nos conteúdos do canal. Não, a gente tem uma participação e o Canal Brasil também, né, tem assim, uma participação de quase 4%, mas não é culpa nossa, né? A gente não sabe, a gente não foi atrás. Agora imagine se fosse o oposto, se fosse alguma produtora de direita. Você pega, sei lá, qualquer coisa aí, até que teve aí durante a CPI da pandemia, a questão do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo fazendo algo assim do, sei lá, do Lula, do Pacheco. Imagina qual o caos que seria no Brasil. Mas é só 3,6% do canal. A gente não supervisiona. A Globo não supervisiona, né? Quem tem que ter todo o controle da situação é a turma da direita. A Globo ela pode pedir desculpa e fica tudo de boa no fim da história. Mas tudo bem. Aí o pessoal foi atrás para tentar saber um pouco mais desse ilustre desconhecido, mas segundo o G1 consagrado, Rui Guerra. Você vê aqui no site dos Jornalistas Livres, é um portal aí da extrema esquerda. Chico Buarque e Martinho da Vila convocam para o festival Lula Livre.
em 28 de julho, Praça Arcos da Lapa. Olha quem tá lá, quem subscreveu esse ato. Inscrição 647, Rui Guerra, o cineasta. O Paulo Felipe diz, eu queria ver dizerem agora que a encenação, né, da questão do presidente Bolsonaro não tem motivação política. O tal cineasta é apoiador assumido do Lula livre. Calma que tem mais. O próprio site do PT destaca: cineastas, atores e técnicos do audiovisual assinam manifesto contra o golpe. Dira Paz, Rui Guerra, Wagner Moura e vários outros, né, se manifestaram pela democracia. Isso foi em 24 de março de 2016. Né? Que interessante. Coincidências cinematográficas, como diz o Dom. Mas calma que tem mais. Rui Guerra e Tony Ramos falam do filme Quase Memória. A única coisa que posso dizer é do sentimento de indignação e da minha irrestrita solidariedade ao ex-presidente Lula, disse o diretor. O diretor Rui Guerra e o ator Tony Ramos deram concorrida entrevista coletiva hoje no começo da tarde no Cine Caixa Belas Artes. Solidário ao Lula, né? Meu Deus. E aqui você vê a foto do glorioso Rui com a bandeirona, né, do Lula. Rapaz. Seria interessante ver a imprensa saltar, né? Cineasta lulista produz filme com conteúdo agressivo e um suposto atentado contra o presidente da República. Mas isso jamais vai acontecer. Ele é um cineasta consagrado, né? Até porque a Globo jamais, na verdade a Globo não, o Canal Brasil, que a Globo tem uma participação nacional, jamais iria ter 3,6% de um cineasta pé de chinelo. A Globo jamais, não, pé de chinelo jamais, tem que ser só os consagrados. O Brasil das coincidências, né? Sobre esse caso, eu quero trazer isso daqui, pessoal, porque enquanto tava toda a direita aí, né, se questionando o que está acontecendo, muita gente indignada, temos os super conservadores, né? Nosso pré-candidato, Paulo Enéas, fala o seguinte sobre vídeo simulando atentado contra o presidente. É uma das consequências do vácuo de poder. O mal deveria ter sido cortado pela raiz desde o primeiro dia. Apoio para isto havia, mas Bolsonaro foi ouvir milicos e contemporizou. Nunca se deve contemporizar com quem quer te destruir. Ou seja, para o Munhá, qualquer tipo de oposição deveria ter sido eliminada. E até hoje fico me perguntando, o que é que esse pessoal queria que Bolsonaro tivesse feito no dia, 1º de janeiro de 2019? Usado a caneta, uma intervenção, fechado partidos políticos. O que é que essa gente deseja? Esse é o super conservadorismo brasileiro. Vamos continuar. Antônio Prata, Folha de São Paulo. Bolsonaro sobre o que o presidente diria das atitudes de Nero e do maníaco do parque. Eu acho que ele diria que deveriam apodrecer na cadeia. No mínimo. Mas a gente sabe que a matéria da Folha de São Paulo é para tentar igualar Bolsonaro, né, a pessoas que fizeram barbaridades aí ao longo da história. Não vai colar, porque a população não é besta. Vamos continuar que Bolsonaro ontem ele deu um choque de realidade na imprensa sem precisar abrir a boca. Vem a mesma Folha de São Paulo para falar o seguinte: Bolsonaro está entre líderes de menor aprovação popular na América Latina. Analistas dizem que a região passa por crise multidimensional e perda de consensos que privilegiam regime democrático. Sabe o que é interessante? São duas coisas. A primeira delas, eu acho que eu nunca vi eu realmente nunca vi, tento lembrar, um presidente onde a população foi para as ruas apoiá-lo durante o mandato, fora de período eleitoral. Eu nunca vi, eu desconheço, só Bolsonaro. Isso demonstra um certo apoio. E o segundo ponto é o seguinte: a América do Sul, a América Latina está passando por uma crise. Não só a América Latina, a Ásia. Estamos acompanhando aí o Sri Lanka, a Europa. Todo mundo está vendo, está acontecendo na Holanda também. A questão aí dos agricultores que pararam. Protestos na Alemanha. Protestos na Itália. O primeiro-ministro caiu. Protestos no Reino Unido. O Boris Johnson também caiu, renunciou.
Só que quando você olha pro Brasil, cadê a esquerda então? Já que Bolsonaro, né, ele é tão reprovado, onde estão os protestos contra Bolsonaro? Onde estão esses protestos? Quando você olha as ruas, e aí que vem a resposta de Bolsonaro, você vê isso daqui. Enquanto todos os outros países do mundo, você está vendo algum foco de manifestação contra... Todos não, né? Mas assim, 70% dos países tem algum tipo de foco de revolta. No Brasil você vê a população tomando as ruas em apoio ao cara. O Rogério Marinho fala o seguinte, ó, hoje em Natal no Rio Grande do Norte, nossa bandeira é verde e amarela. Também na Marcha para Jesus. E aqui vamos dar uma pequena olhada. Vamos dar aqui uma pequena olhada em algumas coisas. Aqui, um vídeo que Bolsonaro postou lá em Natal. O cara que não tem apoio. Vou deixar um pouquinho aqui. Você vê, ó. Vou acelerando pra vocês verem. Você vê, e vai andando e não para, gente. Mais de 1 minuto e meio. Ainda tem corte no vídeo. Aqui foi em Fortaleza, de noite. Cadê o panelaço? Cadê o panelaço contra Bolsonaro? Aqui é um vídeo mais longo, é 1 minuto e meio. E por 1 minuto e meio não param de passar motos. E o cara, ele aqui, ó, acho que tem um ponto aqui, ó. Você ainda vê que lá no fim ainda tem farolzinho vindo. Tudo de moto. Aqui também, Fortaleza. Se encontrando com a galera. Além dos motociclistas, a população nas ruas. Aqui você tem lá em Fortaleza também. Aqui fui no evento. Tem a galera. Todos os eventos de rua abertos para o público. E aqui no Natal, né? Esse aqui eu passei lá no início. Foi o primeiro de todos. Enfim, né? Para um cara que tem tanta desaprovação e o mundo nesse período onde estamos vendo um aumento na inflação global, crises atrás de crises, desabastecimento, tem tantos outros problemas, eu acho que Bolsonaro realmente deveria ter uma desaprovação maior, né? Na prática, a gente vê realmente manifestações contrárias, pedindo, sei lá, a queda de Bolsonaro. Mas o que a gente vê, né, é o PT colocando foto dos gêmeos, os gêmeos do PT. Quem viu, viu. Sobre a imprensa, Correio Brasiliense, sede do PL, partido de Bolsonaro, em cidade de Minas, é alvo de vandalismo. Chancelada pela imprensa militante, a esquerda força narrativas antes mesmo da apuração dos fatos. Assim mesmo que a realidade se prove diferente daquela que foi massificada, o objetivo já foi alcançado: demonizar e desumanizar para estimular novos adélios em nome da paz. E aí, eu não vi isso daqui repercutindo. Eu não vi essa matéria no Globo. Eu não vi no Jornal Nacional. E aí? Pode vandalizar o PL? Isso daqui não seria um crime político? Motivação política? Porque aqui realmente você está tentando impedir, né, o exercício da sua cidadania política, porque é contra um partido. Mas isso daqui não interessa para a narrativa, né, que vai eleger o Lula, segundo aí o Globo. Vamos continuar. Olha que coisa interessante também. O Carlos, ele postou um vídeo da Globo, sem nenhum... Ele não cortou nada, ele não editou nada, ele até repostou o vídeo lá no Twitter, nada. Só pegou o vídeo que estava lá da Globo, ele recortou a Maju, né? Um poço de iluminismo, e chegou lá no TikTok, colocou, e o vídeo foi removido por conter informações incorretas prejudiciais. E aí? Como é que isso funciona?
Tive um vídeo removido do TikTok por violação das diretrizes da plataforma, alegando que o mesmo possui informações incorretas, prejudiciais, sendo que era só uma matéria da Rede Globo falando do Lula há uns anos atrás. Tem método? Está bem mais que estranho esse negócio. Só tava falando do Lula, pô. Nada demais. Aí, vejam só. Quero começar aqui primeiro pela postagem. Eu tinha comentado com vocês, né, que tinha chamado minha atenção, que tinham tirado o verificado do Ramagem. Devolveram. Pronto, o Ramagem voltou a ser o Ramagem. Voltou a ser. Vai entender o Twitter, né? O Ramagem recuperou o seu verificado. E a Miriam Leitão, o Globo, que, segundo o TikTok, ele estava mentindo. Ela fala o seguinte: polícia do Paraná mente ao concluir que assassinato de petista não foi crime político. Adianta, explicar não adianta, mas o Ramagem fala: a militância esquerdista ataca a polícia. Intolerância habitual por não aceitarem conclusões contrárias às suas narrativas. Fazem palco em cima de uma absurda morte para construírem uma generalização política. Estão desesperados, porque todos sabem qual lado que defende criminosos. E sobre esse caso ainda, quem apareceu para dar um pitaco foi a Monique Shecker. O Brasil é o único país do mundo em que se veicula a posição de órgão policial desacompanhado da posição do Ministério Público, e aí reclama: indiciamento policial é uma excrescência jurídica pois causa confusão e exposição desnecessária e blá blá blá. O Arthur relembra aqui um pouquinho da Monique Shecker, né? Teu passado te condena. Sabe aquela procuradora, amiga do Moro, do Dallagnol, que queria... Se lembra do caso de Angra dos Reis, que surgiu nos diálogos da Vaza Jato, uma história que iria conseguir um parecer contrário a Bolsonaro? Então, né? Esse caso é a Monique Shecker, ela aparece. Pois bem, parece que ela não gostou do resultado da investigação. Para o Ministério Público, primeiro se conclui, depois se investiga. Mas tudo bem, vamos continuar. Falar da Anitta. A Anitta ontem... Anitta, ela realmente... eu não sei como falar isso daqui, mas olha só. Ela, Anitta, desautorizou o PT a usar a imagem dela na eleição. Não sou petista. Mas é aquele típico caso que o teu passado te condena. Cantora que declarou apoio a Lula explicou que não é apoiadora do partido e disse que quem usar sua imagem vai levar um forão. Essa imagem foi do dia 13. Tá com a estrela do PT. E arroba vermelha. PT. Mas não é petista. Não sou petista. Tô de brincadeira com a gente, né? Tá de brincadeira. Eu sei que o brasileiro tem uma memória curta, mas a Anitta abusou dessa vez. Abusou e muito. Aí ela comentou... E Bolsonaro bateu palmas. Atenção, candidatos do PT. Atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT. E não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Tá bom. Como é que a esquerda reage? Rolaram alguns prints aí na internet. Vários prints de pessoas... dando RT na fala de Bolsonaro, né? Muito chateados com o posicionamento da Anitta. Também tem vários perfis verificados, jornalistas que saíram aí criticando a Anitta. Eles não compartilham o Bolsonaro, mas falam: o que a Anitta fez foi um absurdo. Tinha várias formas dela falar a mesma coisa, sem conceder munição para o bolsonarismo e desgastar o Lula e todo aquele choro. Mas o Carlos trouxe esse daqui, mostra aqui, que falou o seguinte, né? Olha só o que essa... tá promovendo. Merece apanhar em praça pública. Que ódio. Uai. Como a esquerda, né? É democrática. Por querer se envolver apenas com o descondenado, mas recusar abraçar os cúmplices, passou a ser válido o fomento à violência contra a estrela tatuada? Quem diria que a esquerda faria isso? Ninguém é obrigado a apoiar deputados municipais nem senadores do judiciário. E aqui o Carlos tá falando uma piada, né? Do vídeo da Anitta, onde ela tá conversando com alguém, ela falando que o Poder Judiciário tem senadores e falar também de deputados municipais. Enfim, é assim que a esquerda trata os seus ídolos quando os decepciona. Mas tudo bem, vamos continuar.
Olha que coisa interessante, né? Quando a gente vê a Anitta. A Anitta tem um pezinho no Nubank, tem um pezinho na Ambev do Lema, tem um pezinho lá da Fazenda Futuro, que o filho do Lema já fez um aporte. E tem aqui o Clube da Anitinha. Anitta com 2 T's, assim como se escreve o nome Anitta. Não sei se é ela, mas parece ela, né? E quando você vê, onde é que está disponível? Na Globoplay. O Vilimigo diz, atenção pais, falando de Anitta, vi que na TV fechada, nos canais infantis ligados à Globo, há o desenho Clube da Anitinha. Se as opiniões dela são levadas em consideração no desenho, provavelmente vão estimular seus filhos a coisas que não são muito boas. Mas tudo bem, né? Sobre o teu passado te condena, não só a Anitta, quero ainda voltar no caso das bandeiras. A juíza, ela falou que o uso da bandeira, né? Não, é partido político, é isso, aquilo, outro. Bom, não é que Bolsonaro, como ele mesmo disse, né? Não é que a direita se apossou da bandeira, não. A direita recuperou a bandeira, que estava esquecida, né? Tava lá no armário, no almoxarifado, cheio de poeira. Ninguém queria tocar na bandeira do Brasil, principalmente na era do PT. Aí tá ali a matéria ali de cima, né? O juiz eleitoral diz que a bandeira do Brasil virou símbolo de Bolsonaro. E uma matéria aqui embaixo do Pleno News que a Bia fala o seguinte, ó. Para quem ainda não entendeu o que significa ativismo judicial. Tribunal Regional do Trabalho, isso aqui, se não me engano, foi na 8ª região, hasteia a bandeira do arco-íris ao som do hino nacional brasileiro. Tribunal Regional do Trabalho substituiu sua própria bandeira por emblema da diversidade. E por que eu estou querendo trazer esse caso da bandeira para falar sobre isso daqui? Não, isso aqui é só para mostrar um ponto que eu acho que é interessante. O caso da bandeira mesmo, e falar do passado te condena, e isso vai se conectar com o próximo tema, que é eleições, que a gente vai começar falando do mercado financeiro, Lula. O Leonardo Coutinho, ele trouxe uma matéria de 2016. 2016. Não está muito distante assim, não. Não é de hoje que a bandeira do Brasil vem causando polêmicas no cenário brasileiro. Matéria da Folha de São Paulo, cuja manchete é: Haddad proíbe Fiesp de exibir bandeira do Brasil em telão. Proibir? Rapaz. Vamos ver a matéria. A Fiesp está proibida de projetar a bandeira nacional no painel digital da sua sede na Avenida Paulista. A decisão foi tomada por integrantes da CPPU, Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Prefeitura de São Paulo, após concluírem que a exibição fere a Lei Cidade Limpa, já que o seu uso é feito com cunho político. Em abril, a Fiesp já havia sido impedida pela gestão do Haddad de exibir frases como "fora Dilma, impeachment já". Isso tem um cheiro de censura, né? Tem um cheirinho de censura. E você vê, né? É a lei da cidade limpa que não deixa usar a bandeira. Ou seja, a bandeira é uma sujeira. Seria isso, né? A bandeira pode ser colocada, mas se houver um contexto da maneira como está sendo usada, é com cunho político, diz a turma do Haddad. O grupo também determinou que o painel deverá ficar apagado no intervalo, blá blá. Em caso de descumprimento, a multa é de R$10 mil, com R$1.000 de acréscimo por cada metro quadrado excedente do tamanho permitido conforme a lei. A Fiesp considerou a restrição censura à galeria ao céu aberto, que desde 2012 democratiza a arte. É o PT, né? Vejam só. Censura e a censura contra a bandeira brasileira. A matéria foi de 15 de julho de 2016, basicamente 6 anos atrás, da Lucilene Oliveira. Foi a matéria que foi de São Paulo. E aí vejam só, mais uma vez o passado te condena. Hoje, o lulista, hoje ele é lulista, o Marco Antônio Villa, será candidato pelo Cidadania do Roberto Freire, amigo do Luciano Huck, antigo partido PPS, que era membro do Foro de São Paulo. O Marco Antônio Villa, ele comentou sobre o caso. Comentou. Vamos ver o que ele falava dos petistas na época. Olha como ele mudou. Por incrível que pareça, a prefeitura do PT, aqui em São Paulo, administrada por Fernando Haddad, está proibindo a exibição da bandeira brasileira no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista.
É inacreditável, inaceitável. É um crime de traição nacional. Ou seja, o principal símbolo nacional nosso, a bandeira, está sendo proibida pela Prefeitura de São Paulo de ser exibida no prédio da Fiesp. Por quê? Viola a lei da cidade limpa. Ou seja, a bandeira brasileira suja a cidade de São Paulo. Vocês não ouviram errado. Repetindo, para a Prefeitura, a bandeira nacional suja a cidade de São Paulo. É inacreditável e inaceitável. A bandeira nacional, criada em 19 de novembro de 1889, é o nosso símbolo, é ela que marca o Brasil em qualquer lugar do mundo, é o nosso orgulho. Mas para o PT, que odeia os símbolos nacionais, a bandeira não pode ser exibida no prédio da Fiesp. Assim como nos passaportes, e agora pelo novo governo é que foi mudado, nos passaportes eles tinham retirado o brasão da República. É aquela questão, o PT odeia os símbolos nacionais. Nós temos de protestar. Não é possível, por exemplo, na própria Avenida Paulista, tem muitos apartamentos aqui, além de ser toda a parte comercial da avenida. E muitos apartamentos colocaram a bandeira nacional. E é um símbolo, sim, não é um uso político da bandeira, como disse a Prefeitura. É uma demonstração de civismo, de patriotismo, de identificação com os destinos do nosso Brasil. Se o PT é um partido traidor da pátria, os brasileiros não são. Portanto, é necessário a gente protestar e exigir que a Prefeitura revogue essa medida traidora, que é contra o Brasil, que proíbe a exibição da bandeira nacional no prédio da Fiesp, que, volto a dizer, para o PT, a bandeira do Brasil suja a cidade. Olha a que ponto nós chegamos. Eu fiz questão de dar play no vídeo inteiro. Eram 2 minutos, mas Marco Antônio Villa virou lulista, né? Virou lulista. Após falar tudo isso daí, acompanhar. Isso porque o Haddad censurou a Fiesp para tentar atrapalhar, né, o impeachment da Dilma e várias outras coisas. Quem te viu, quem te vê, hein, Villa? Mas vamos continuar. Vamos continuar falando da Fiesp. Fiesp, teu passado te condena. Filho do ex-vice de Lula, Josué Gomes, deve afastar Fiesp de Bolsonaro e da política. Esperam empresários. Será mesmo que o filho do ex-vice-presidente iria afastar a Fiesp da política? Gente, essa matéria é bem recente. Ela tem pouco mais de um ano, deve ter tem um ano, hoje é dia 17, tem 1 ano e 10 dias. Essa matéria é do dia 7 de julho de 2021. Jornal O Globo. Olha só o Josué. E você vê, né? Na época que a campanha não estava... A Globo ainda deixava algumas coisas claras. Hoje, quando você vê a Globo falando da Fiesp, ela nunca fala que o Josué Gomes é filho do ex-vice-presidente do Lula. A Globo não faz essa associação, que é para você, né, levar mais a sério. Para você achar que realmente o Lula está com muito apoio do empresariado. A Globo omite essa informação agora. Mas por que eu estou trazendo isso daqui? Falamos da Fiesp agora, né, que tentou colocar a bandeira do Brasil. Eu duvido que o Josué Gomes vai colocar a bandeira. Brasil não, ele vai botar do PT, do MST. E olha só, 3 matérias. As 2 de baixo são do mesmo evento. Em julho do ano passado, ele vai afastar a Fiesp da política. Será? O que o novo presidente da Fiesp tem a dizer sobre sua relação com Lula? Essa matéria é de 18 de fevereiro deste ano. Filho de José Alencar, Josué Gomes ressalta pouco contato com petista na vida pública, diz que não tem preferência política. Não tem, mas faz elogio ao Lula. Não tem preferência, você tá vendo? Ele já começou assim, ó. Ia afastar a política, aí depois já vem aqui um pouquinho mais pro canto. Não, olha só, eu vou afastar, mas não tenho preferência, né? Mas vou fazer um elogiozinho ao Lula. Aí passou mais uns dias... E aqui chegamos na semana passada. 5 de julho. Igor Gadelha, Jornal Metrópolis. Como foi o almoço de Lula com empresários e banqueiros na Fiesp? Na Fiesp? Mas a Fiesp não ia sair da política? A Fiesp não ia sair da... O Globo falou, viu? O Globo falou. Queria sair da política. Considerado mais moderado que o SCAF. Como ele é moderado? Ele é democrata. Fontes da Fiesp ressaltaram que o almoço
foi uma agenda reservada, promovida pelo presidente da Fiesp. Foi ele que montou uma agenda para o Lula, rapaz. Isso porque ele não tem preferência política. Aí você vê a matéria abaixo. Ah, mas esse almoço aí que o Josué Gomes fez, ele vai fazer para os outros candidatos também, não vai? Não. Fiesp agenda 2 encontros de Lula com empresários. Reunião prevista para esta terça seria um almoço extra, além da rodada com outros presidenciáveis. Todo mundo é igual, mas o Lula é um pouquinho mais igual. O almoço do qual Lula deve participar nessa terça na Fiesp é um encontro extra. Não se trata ainda da série de reuniões que a entidade está marcando com os presidenciáveis. Ou seja, o José Gomes, filho do ex-vice-presidente do Lula, queria afastar a Fiesp da política e que não tinha lado, ele coloca a Fiesp no colo do Lula e fica de amorzinho, né? Teu passado te condena, irmão. É feio, né? É o que eu digo. Não precisa trazer... As matérias da própria grande imprensa mostram assim, de forma descarada o que está acontecendo, gente. É por isso que eu faço questão em trazer. Chama de fake news. Tá aqui a vocês falando. Folha, Metrópolis, Veja e o Globo. 4 matérias sensacionais. Isso aqui é o retrato da democracia brasileira. Interessante que isso aqui se conecta com o último assunto do vídeo. O Josué Gomes, ele prometeu, na sua gestão, né, fomentar o crescimento da indústria por meio de incentivos a projetos que envolvam conectividade e descarbonização. Lá vai ele preocupado aí com reduzir emissões de carbono, né? Agenda verde. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos falar um pouco de eleições. E já começando aí sobre Faria Lima, mercado financeiro, empresariado. Lula e sua fala que é música para os ouvidos da Faria Lima. Em sua entrevista ao Financial Times na semana passada, Lula falou a língua que o mercado gosta de escutar. Eis um exemplo. São 3 palavras mágicas para governar: credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Aí o Renatinho fala o seguinte: parte da Faria Lima ainda acredita que o Lula tem credibilidade para governar o Brasil? Ou estão negociando parte do país em feudos e monopólios? Quando diz assim, previsibilidade, é o quê? É o Lula avisar o que vai fazer, né? Assim, para os amigos, avisa mais rápido primeiro, se você tá vantagem, é isso? Lula, previsibilidade. Pior que todo mundo sabe que o PT representa, né? Então realmente não tá totalmente errado. Sobre essa relação com o mercado financeiro, eu realmente não entendo. Você vê a quantidade de reformas que foram aprovadas durante o governo Bolsonaro, marcos regulatórios importantes para desburocratizar o país, reduzir o tamanho do Estado, redução de impostos. E a imprensa estava criando uma narrativa, né? Saíram notícias que Bolsonaro ia criar um novo imposto para compras internacionais. E mais uma vez, o Bolsonaro já tinha dito isso, ele voltou a público para reafirmar lá no Twitter, ó, repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc. não contará com minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos. Mas a Faria Lula gosta do Lulinha. Aí vejam só, eleições. Estamos comentando há um bom tempo que o PT também está preocupado com uma base do Congresso, mais especificamente na Câmara, querem eleger um grande grupo de deputados federais. Segundo aqui o Metrópolis, na matemática aí do Lula, caso ele vença, ele conseguiria ter aí 290 deputados na mão, o que não é suficiente para aprovar uma PEC. Ainda assim, precisaria arrumar mais 18. Mas é um número que tem que ficar de olho. Independente. O que chama a atenção é o seguinte, que essa coligação Lula-Alckmin, que aí você pega os partidos de esquerda, PT, PSB, PCdoB, PSOL, Solidariedade, PV e Rede, o PDT não está aqui, do Ciro Gomes, conseguiram eleger juntos 170 deputados. Se eles conseguirem isso daqui, a gente está falando de um aumento no número de deputados. E para o número que o Dirceu quer chegar, independente de vitória ou não, que são 206, com 206 deputados você trava qualquer PEC, você coloca ali o PDT, o PT 36, o PDT não coloca sozinho, mas coloca, sei lá, possivelmente uns 20,
Vou manter o tamanho atual, uns 15. Enfim, a esquerda está preocupada com o legislativo. É uma coisa que também não dá para esquecer. A gente comenta muito na eleição presidencial, mas tem que lembrar, gente. Tem que lembrar. Vocês hoje já possuem deputado estadual, deputado federal? Pensa aí, pensa. Vai atrás do nome. Não precisa decidir hoje, mas vai atrás. E além, vocês que eu sempre digo, pessoal, você pega, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Vocês são o 0,5%. Literalmente o 0,5% ou menos do que isso. Vocês acompanham realmente a política no dia a dia. Tentem escolher aquele cara que ele não é apenas de direita, né, conservador, apoiador do governo, mas é um cara que você vê também. Esse aqui vai chegar e vai saber jogar esse jogo. Ele vai saber realmente trabalhar para transformar o Brasil num lugar melhor. Sobre isso aqui envolve eleição também, né? O uso de fundo partidário, eleitoral, etc. Enfim. Olha só que interessante, o Estadão fez uma matéria revelando o seguinte, que verba pública paga de resort em ato da Internacional Socialista a jato para Lula. A prestação de contas de 2021, apresentadas ao TSE, dão a clara ideia da falta de parcimônia no gasto de recursos. Ninguém respeita o dinheiro público, né? Eles fizeram um levantamento, aí viram que o PDT do Ciro Gomes gastou quase 30 mil reais para mandar o Lupe, junto com outro cara, para um evento, um encontro da Internacional Socialista num resort em Cancún. E o interessante é que esse evento ele seria 3 dias, mas eles passaram tipo 7 dias, né? Chegaram antes, para não chegar atrasado, né? Aí ficaram curtindo o hotel de quebrada. Os partidos prestaram contas no ano passado pelo menos 18 milhões com hospedagem em passagens aéreas para seus dirigentes e filiados, além de 3,1 milhões em despesas com jatinhos. Para os deslocamentos de Lula e seu staff, o PT gastou quase 700 mil reais. E essa é uma coisa que chama atenção, né? O Lula ele não consegue pegar onde, ele não consegue sair na rua. Realmente precisa sair de jatinho, né? Vejam com que a esquerda gasta dinheiro. Mas vamos continuar. Aqui não é o teu passado te condena. Aqui é assim, eu vou te condenar. Aqui é o futuro vai te condenar. Disseu fez uma fala, 10 segundinhos. Escuta isso daqui. Militar, quando opina sobre política, tem que ser punido pelo comandante, seja o governador, seja o presidente da República. Não é possível. Então nós vamos aceitar. Militar, quando opina sobre política, tem que ser punido pelo comandante, seja o governador, seja o presidente da República. Militar, quando opina sobre política, tem que ser punido. Junte isso à promessa do Lula, né, de demitir mais de 8 mil militares, que foi dito lá no passado. Tá bem claro o que está acontecendo. Tá bem claro o que está acontecendo. O PT não tá vindo para a brincadeira. Sobre os militares, a milicianização das eleições. Filhotes da ditadura querem violentar o processo eleitoral e a democracia. Matéria da Folha de São Paulo. É brincadeira isso? Sinta um clima do que seria uma vitória do Lula. Você está vendo aqui na jornalista. O PT vem com sede de ódio, né? E de vingança. Mas tem muita gente que fica, o PT, Lulinha, paz e amor. De paz e amor não tem nada. Continuando aqui, ó. Farinha de trigo apreendida em areia branca poderia render mais de 1 bilhão. Principalmente para a turminha, quem sabe, do PCC. Polícia Federal pegou aí, né, com a boca na botija. O Amazônia Azul diz, ó, peguem as estatísticas de apreensões nos últimos 3 anos e comparem com a de anos anteriores. É impressionante, impressionante. E a Anitta deve ter ficado bem chateada, né? Porque isso aqui poderia estar gerando impostos, né? Postos de trabalho. Meu, deu um comércio sensacional. Enquanto isso, Sociedade Ilustrada fez essa pequeno desenho aqui, né? Eles poderiam ter sido incríveis. Quantas vidas e famílias o PCC destrói? E o que a esquerda tem a ver com isso? Só uma pergunta, né? Tem muita gente que acha que legalizar algumas coisas seria melhor. Falando em dinheiro, falando de imprensa, falando de esquerda também, lá vem a Globo com aquela típica matéria que, através de meias verdades,
acaba gerando algumas ideias mentirosas na cabeça das pessoas. Não é uma certa doutrinação, que é o seguinte: para ter o mesmo poder de compra da nota de R$100 em julho de 94, o consumidor teria que gastar hoje R$748. Só que, em 94, o salário mínimo era R$70. R$100 era mais do que um salário mínimo. Equivalente a 524 hoje, né? O poder de compra do brasileiro melhorou. Abraços. A informação real é que o poder de compra melhorou, porque o salário mínimo, proporcionalmente, está muito maior. Mas a Globo tem que, né, criar aquela narrativa. Não, na época do Lula era melhor. Aqui, na verdade, é FHC, né? 95, na verdade, entre 95. Matérias que a imprensa posta, que vocês veem que é só para tentar gerar algum tipo de emoção na pessoa que lê, mas que não tem nenhum embasamento na verdade. Em maio, saíram essas duas matérias. E agora que já passou o tempo, já ficou provado que é mentira, fake news. E o Amazônia Azul vem falar isso. A primeira matéria dizia: há risco de escassez de diesel em junho, dizem representantes do setor. A gente já está em julho e não acabou o diesel. E ninguém está falando em escassez de diesel. Já estamos em julho. Governo informa que o país tem 38 dias de estoque de diesel. E a Amazônia Azul falou o seguinte, ó: lembram dos representantes do setor falando do risco da falta de diesel lá em junho? Pois bem, na data da reportagem, dia 26 de maio, o Brasil possui cerca de 38 dias de estoque. Ou seja, sem importação, mesmo que o Brasil não comprasse nada, ainda assim seria impossível ocorrer escassez em junho. Então por que só essa reportagem? Mesmo que o país não comprasse nada, tinha estoque para 38 dias. Em junho não faltaria de jeito nenhum. Por que saiu aquela reportagem? Por que saiu essa reportagem aqui do Globo? Para eleger o Lula. Para tentar pegar, né, o pobre coitado, pegar pelo baixo. Não, vem aqui, vem aqui. Isso aqui eu comento depois, porque eu quero ainda comentar do Moro hoje. Mas isso aqui eu não posso deixar passar. Incêndios florestais atingem França e Espanha com ondas de calor pela Europa. Assim, até fala sobre isso, né? Tá falando, mas obviamente, assim, a Globo, DiCaprio, Mark Ruffalo, né, a Greta, eles estão mais preocupados com o Pantanal. O Pantanal começa a temporada mais seca do ano em estado de alerta. Desde janeiro, a região perdeu mais de 123 mil hectares, aumento de 26% em relação ao MP. Meu Deus, Bolsonaro é um fogocida. Ele tá tocando fogo em tudo. Bolsonaro é aquele que eu já falei. Ele pisa em cima da grama, que ele odeia verde, ele se joga no chão, ele morde, ele come o mato, ele odeia verde. Bolsonaro, ele torce pro Palmeiras, só pra... Não sei nem porque ele torce pro Palmeiras, tô aqui na dúvida, né? O Palmeiras é verde. Que homem é esse, né? Ele gosta de sofrer. Você vê que ele odeia tanto, ele gosta de sofrer com verde no corpo. O Balboa diz, ó, sai, né, a narrativa do tesoureiro do PT, da tragédia, entra agora Pantanal. Vamos falar de novo das queimadas. Todo dia é uma narrativa diferente. Todo dia. Povo Yanomami denuncia agravamento do caos sanitário na terra indígena. Caos sanitário. Falando lá, né? Verminoses, né? Problemas aí, parasitas, etc. Olha o que a falta de infraestrutura faz. Falta de saneamento básico. Aí tô falando, porque aqui tem garimpeiro, blá, blá. Gente, independente de tudo, você vê que o governo tenta investir em infraestrutura, construção de estradas, ampliação da malha ferroviária, aumentar o grid aí do sistema de energia brasileiro, né? Distribuição elétrica nacional, mas a esquerda é contra tudo. Aí quando a população indígena sofre pela falta de infraestrutura, meu Deus, olha o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo outro. Só joga contra. É inacreditável. Me causa revolta ver isso daqui. Na hora que tem um projeto que vai trazer melhoria econômica, desenvolvimento, eles são contra. Não, temos que preservar os povos. Meu Deus, vamos preservar os povos. Aí acontece algo desse tipo, aí fica todo mundo indignado. Enfim, vamos pro nosso último tema. Vamos falar do senhor Serginho Moro, perdeu agora até o apoio do MBL. Mas antes de falar sobre ele, isso aqui tem a ver já com ele também, que é o seguinte, ó. Financiamentos sustentáveis. Como acessar?
operações de créditos com taxas atreladas ao cumprimento de metas ESG. Começa como incentivo, depois é um negócio involuntário, depois passa a ser uma imposição. No futuro, quando tiver aquele caos, né? Porque só faz piorar. Você vê, todo ano piora. Você vai pegar um empréstimo no banco? Ih, rapaz, esse empréstimo vai estar atrelado, né? Metas ESG. Qualquer vai financiar um novo carro? Ih, rapaz, V8? Diesel? Melhor pensar aí, né? Uma bicicleta elétrica. Muito melhor. Vai vendo. Mercado de carbono pode acelerar crescimento e dobrar PIB do país, dizem especialistas. Querem avançar com essa ideia a todo custo. Eles querem te garantir que o mercado de carbono vai melhorar a economia, dobrar o PIB. Gente, dobrar o PIB. Meu Deus do céu. Olha o sofrimento. Você vê assim, ó. Quando... Cara... Pega o país asiático que cresceu, sabe, de forma assim astronômica. Cresceu o quê? 10% no ano. 10% no ano. Você pega o milagre econômico brasileiro, sei lá. Teve um ano lá que bateu 10%, 12%. Cara, vai dobrar o PIB. É inacreditável. E ele quer que você acredite nisso, que o PIB vai dobrar. Um mercado que você vai pegar o Uber, quem já pegou, tem lá, né? Paga aqui um pouquinho a mais para compensar o carbono. O iFood hoje é voluntário. Eles pagam, eles que pagam. Não, você pega aqui, ó, estamos compensando. Só vai encarecer tudo, mas vai dobrar o PIB. É narrativa atrás de narrativa, né? Mas acredita, é pro seu bem, é pro seu bem. Eu falei que tinha falado do Moro, né? E a gente começa aqui agora. O Valor informa que o Grupo Globo lança a Jornada ESG e adere ao Pacto Global das Nações Unidas. Trata da primeira companhia de mídia do país a formalizar um compromisso, né, com a Agenda 2030. O próprio site do Globo informa isso também, né? Globo lança a Agenda ESG 2030. A Globo, obviamente, tinha que ser a primeira. Empresa que se tornou, isso aqui eu não grifei, mas a gente grifa agora. Cadê meu mouse, senhor? Aqui, ó. Signatária do Pacto Global da ONU. Grava isso. Apresentou documentos voltados para práticas ambientais, sociais e de governança com 6 principais compromissos. Só quero mostrar um compromisso e um pedaço assim do resumo do ocorrido. O primeiro passo foi conhecer o que outras grandes empresas de mídia do mundo já faziam em termos de prática do ESG, considerado, por exemplo, pautas relevantes sobre o tema. Outro desafio foi estabelecer métricas. Por exemplo, no jornalismo, foram criados mecanismos para que se tenha a noção precisa do conteúdo veiculado pela TV Globo e pela Globo News que se encaixe nas práticas do ESG. Tem cota de ESG agora dentro da Globo, meu Deus. E aí dos 6 compromissos, o segundo compromisso é o seguinte, ó. O segundo compromisso da agenda é com a diversidade e inclusão. Uma pauta que a empresa já vem colocando em prática há algum tempo, bota tempo nisso, né? A Globo e diversidade, meu Deus. E que se mistura com respeito às diferenças. Agora, a ideia é dar um passo adiante. Você que já estava sem acreditar no que o programa da Fátima Bernardes se transformou, a Globo quer dar um passo adiante. Salve-se quem puder. E aí, olha que coisa interessante. A Globo divulgava, em abril, o seu queridinho. Moro é um queridinho da Globo. Há 6 meses das eleições, Moro divulga curso contra o sistema da corrupção. Moro vai dar um curso, né? Na plataforma ESG Brasil Academy. Moro aí também tem várias pernas aí nesse mercado aí do ESG. E o interessante era o seguinte: o curso do Moro, né? É o único anunciado na página da ESG Brasil. É o único, só tem o do Moro. A previsão já de um segundo curso sobre mudanças climáticas e políticas ambientais em parceria com o Pacto Global, que a Globo virou signatária. E a Globo assim, e quem que vai fiscalizar para dar o selinho? Quem que vai dar o selinho? Pô, é a turma que estudou, né? Tem um curso e que é em parceria com o Pacto Global. Se lembra lá até que eu falei, o Moro vai criar, vai formar os monitores da ONU, que vai dar o carimbinho, né? Para falar quem é ESG e quem não é. Olha aí, ó. E a Globo agora já virou signatária. E aí, só para relembrar, de onde que surgiu o ESG?
surgiu numa parceria entre o Pacto Global, né, da ONU, que o Moro vai ter uma parceria, fazer um curso que a Globo é signatária. Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Eles vão monitorar. Quem é que vai formar esses monitores? Temos aqui esse grande professor, segundo curso. Tá sem previsão. Ah, tem uma previsão, né? Mas não saiu ainda. Aqui, ó. Olha nosso professor. O professor Teacher. E pra gente encerrar o vídeo, após naufrágio de Sérgio Moro, MBL não declarará voto nem em Bivar. A terceira via terminou bem nessa eleição. Não tem nem muito o que comentar, né? Chegaram ao fim. Eu fico feliz com esse resultado aqui, porque realmente acho que o país acordou, parte do país, para quem é Moro, para quem é MBL. A quantidade de vídeos que nós gravamos sobre o Moro, sobre os mais diversos aspectos, eu entender que ajudou, assim, em parte, a mostrar quem é o Serginho, né? Ele terminou aí a desistência dele, os últimos dias dele, enquanto pré-candidato à presidência da República, até me renderam ataques, né? Ele estava incomodado com o australiano. Enfim, o passado dessa gente os condena e muito. Com isso, ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro pelo Patreon, link na descrição, membro do canal, botão de valeu, mas mais do que tudo, vai lá no Telegram, pega o vídeo do Lula, manda para seu amigo nordestino, rapaz, manda pro seu amigo isentão, manda pro seu amigo petista, pega o vídeo do Marco Antônio Villa também, pega outro cara que você conhece, cara, você concorda daqui sobre a bandeira brasileira, sujar a cidade, enfim. E mais do que tudo, né, compartilhe o vídeo pro seu amigo isentão e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!